Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Começa agora o JBR News, direto de Brasília, nesta terça-feira, dia 7 de dezembro, o ano chegando ao final. E Brasília, apesar da proximidade com o final do ano, está mais veloz do que nunca, porque tem que se aprovar muitos assuntos. E estes assuntos, claro, têm prazo definido para ser aprovado, em especial a famosa PEC dos precatórios, que vai permitir o Auxílio Brasil, que para o governo tem que começar a ser pago daqui a 2, 3 dias, a partir do dia 10 de dezembro. Mas o assunto de hoje, ainda que seja muito importante esse, não é esse que está movimentando a capital. Lembrando a você, seguidor e seguidora, que este conteúdo é feito pelo Imagem e Credibilidade, com o Jornal de Brasília, e também está disponível no portal R7 e também no ICTV. E hoje o que eu trago para você é mais um comentário com relação ao que circunda de fato o poder. O que de fato interessa ao mundo político, que é Brasília. A gente tem esse espaço de uma análise política. E o que nós tentamos levar a você, seguidor e seguidora, é um pouco do entendimento de que muitas vezes a Brasília que é vista pela mídia não é compreendida, porque o que é feito por trás das câmeras é o que acaba sendo, de fato, a verdade cruel do mundo político. Por que eu estou dizendo desta maneira? Porque todos estão com os olhos nas eleições. Eu tenho dito isso há muitos comentários anteriores e provavelmente será uma sequência daqui para o ano que vem, porque, de fato, a cada mês o assunto eleições ele volta à tona com muito mais força do que no mês anterior. E dezembro chegando, com 2022 bem próximo, o assunto não é outro. Por quê? Hoje, exatamente nessa terça-feira, o Ministério Público Federal acabou dando mais uma absolvição a um dos candidatos que, segundo algumas pesquisas, inclusive, estaria na frente do presidente da República, Jair Bolsonaro, que também é candidato à reeleição, que é justamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula, ele se envolveu em vários assuntos relativos a crimes. Alguns deles, inclusive, o levou à prisão em Curitiba, e o Brasil todo se lembra dessa cena. Ele já solto, absolvido de várias dessas ações, hoje conseguiu mais uma, que é justamente aquela que foi a mais falada, o famoso caso do triplex do Guarujá. A Lula, ao retirar, ou melhor dizendo, a Justiça, ao retirar esta acusação e esta ação contra Lula, ele está agora, de fato, completamente livre, com qualquer argumento que pudesse ir contra ele durante o processo eleitoral, para disputar novamente a cadeira de presidente da República no Palácio do Planalto. E por que isso é tão importante? Porque justamente o Palácio do Planalto, hoje ocupado pelo presidente Jair Bolsonaro, vê em Lula o seu principal adversário, mas não o principal por conta de achar que Lula poderá ganhar de Bolsonaro. Por incrível que pareça, o pensamento é justamente o contrário. O Palácio do Planalto e o governo como um todo têm certeza, se o opositor a Bolsonaro for Lula, que Bolsonaro novamente ganha a presidência e mantém mais 4 anos de seu governo. Só que todo mundo fica falando entre Lula e Bolsonaro e começa a correr por fora o candidato Sérgio Moro. Sérgio Moro aparece novamente nesse comentário de hoje por uma questão muito simples, seguidor e seguidora. O mercado financeiro é o que está movimentando a bolsa de apostas relativa à presidência da República em 2022. E este é o assunto dessa terça-feira. Conversando com alguns deputados e também fontes do próprio governo,
O que eu pude apurar é que o assunto que mais se trata, da hora que se acorda, da hora que se dorme aqui em Brasília, é como conseguir que o presidente da República, Jair Bolsonaro, chegue ao segundo turno, não perdendo para Sérgio Moro e não perdendo para Luiz Inácio Lula da Silva. Quem é de oposição, eu também conversei com um deputado em especial que trabalha para a candidatura de Lula, e ele disse claramente que Lula está na frente e o caminho de Lula é consolidar essa candidatura, mostrando justamente tudo que ele fez ao Brasil para chegar no segundo turno vitorioso. Olha o pensamento dos dois. Enquanto isso, lembra, Sérgio Moro corre por fora. E é nisso que vem o mercado financeiro. Uma pesquisa feita dentro do mercado financeiro apurou e trouxe as informações do que hoje está circulando na capital federal, que o mercado financeiro não quer nem Lula, nem Bolsonaro, mas não definitivamente. Que o mercado financeiro prefere Sérgio Moro, mas não consolidadamente. Por que isso? Porque, por incrível que pareça, agora está se vendo quem serão os candidatos a vice-presidente da República destes 3 candidatos à presidência. A cadeira de vice-presidente nunca foi muito cobiçada, ou pelo menos nunca teve grandes holofotes numa disputa como esta atual. E por que agora essa questão do vice-presidente se torna tão importante? Primeiro porque Bolsonaro tende a fazer uma caminhada mais ao centro, como hoje já está claro que vai disputar com o pelo PL, o Partido Liberal, e deve ter como vice algum dos partidos que compõem justamente o centrão, podendo ser o PP, o Republicanos, ou até um outro partido que componha com o presidente. Já Luiz Inácio Lula da Silva está buscando um vice-presidente que o torne mais palatável para o eleitorado. E se discute até a possibilidade do ex-tucano, ainda atual, porque não saiu do PSDB, mas é dado como certa a sua saída, que é justamente o ex-governador e ex-governador por São Paulo e ex-candidato a presidente, Geraldo Alckmin. Ele sim poderia, ao ir para o PSB, que é um partido da considerada política de esquerda, faria uma dupla com Lula, sendo o seu candidato a vice. Não está fechado, mas essa costura está se adiantando, e justamente pela necessidade que o mercado financeiro impôs de ter um nome nas vice-presidências dos candidatos ao Palácio do Planalto que dê tranquilidade e estabilidade. Olha como é que as coisas funcionam na política. Já Sérgio Moro, pensando justamente nessa estabilidade, discute 2 possibilidades. Uma delas é uma decisão de compor com uma figura que poderia quase que representar um novo candidato do perfil Bolsonaro, porque ele traria para sua vice-presidência, no caso de Sérgio Moro, o general Santos Cruz, e teria uma chapa muito semelhante à que Bolsonaro disputou em 2018, que foi Bolsonaro com Hamilton Mourão, um também general da reserva. Porém, e aí vem o detalhe, o Sérgio Moro está conversando também com o pessoal do Democratas, que hoje se chama União Brasil, uma fusão que levou para o mesmo lado Partido Democratas e também PSL, 2 poderosas bancadas da Câmara dos Deputados, que é fundamental para o próprio mercado financeiro ter a tranquilidade que Sérgio Moro, sem experiência política e administrativa, tendo como vice um partido com grande trânsito no Congresso Nacional, grande experiência parlamentar, daria para ele essa solidez para governar o país. Já Lula busca melhorar um pouco essa chamada rivalidade ou até alguma forma de ataque com relação ao PT especificamente, trazendo quem? Um ex-tucano, que dá uma cara mais social-democrata a essa candidatura. E já Jair Bolsonaro, o atual presidente da República, busca um nome que possa consolidar esta união do centrão, ou seja, seria quase que um centrão puro sangue. Hoje, esta é a fofoca de Brasília. Por mais que a PEC dos precatórios, como abrimos esse comentário, seja ainda o assunto principal, até porque não houve ainda um acordo que propiciasse a decisão na Câmara dos Deputados, lembrando que ainda faltam 2 votações ou até a possibilidade de uma promulgação em partes ou fatiada pelo Congresso Nacional, mas também sem acordo. Mas o que os deputados, senadores e políticos, de modo geral, estão conversando é justamente quem poderá ser o nome que dará tranquilidade ao mercado financeiro e poderá já consolidar uma candidatura mais palatável economicamente, podendo ser um nome que daria esta solidez. Quem? No caso de Sérgio Moro, Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Bolsonaro.
É isso que a gente vai continuar acompanhando e levando sempre para você a principal informação, nem sempre aquela que você vê na mídia, mas também essa que hoje trago, que é o que está sendo falado fora dela, nos bastidores de Brasília, nos seus gabinetes e também em muitas ligações que fazemos para fontes. Agradecemos a sua presença e convidamos para amanhã estar aqui novamente, já que amanhã este conteúdo será feito por Rodolfo Lago, mas todos os conteúdos estão sempre disponíveis no Imagem e Credibilidade, no Jornal de Brasília e também no ICTV, o nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até amanhã.